Começamos agora mais um episódio do quadro Reflexões aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria. E a frase de hoje que vocês já sabem qual é. Vocês leem o título, né, porra? Parece cocaína, mas é só tristeza. Eu trago aqui mais uma música da Legião Urbana. Bom, eu acho que eu ainda vou explorar muitas letras do Renato Russo aqui no podcast, bem como eu vou trazer algumas do Nirvana, outras do Chico Buarque, do Caetano Veloso. Tem vários artistas que eu gosto muito, que são grandes letristas. Eu escuto música o dia inteiro, sou um cara extremamente musical, também sou músico, sou compositor, então pra mim a música é muito importante. A música é minha terapia, a música é o meu universo, a música é o meu abrigo. Ficou bonito, né? Então é disso que a gente vai falar hoje, tá? Então, parece cocaína, mas é só tristeza. Essa música fala muito sobre a dificuldade da nossa geração de conseguir um emprego, de encontrar um lugar, encontrar um grande amor, de entender quem nós somos, entender para onde estamos indo e de onde viemos. Então fala muito sobre a angústia de ser humano. Hoje a gente vive numa sociedade em que os ansiosos são quase 60% da população, boa parte das pessoas estão deprimidas, boa parte das pessoas estão solitárias, carentes, mal pagas, insatisfeitas, desencontradas. E eu gosto muito porque, assim, a gente sabe, o Renato Russo era um cara extremamente melancólico, provavelmente era deprimido, e ele morreu vítima da AIDS, né? Ele teve AIDS, morreu, se não me engano, foi em 96, acho que foi depois do Cazuza, ele morreu depois do Cazuza. E desculpa se eu tô errando as datas aqui, mas acho que o Renato Russo ele atingiu um nível de melancolia e ele foi capaz, muito capaz, de conseguir pegar essa melancolia e transformar em poesia de forma que a gente entenda a música da Legião, sinta a música da Legião e compreenda melhor nós mesmos. Então acho que é um trabalho maravilhoso que ele fez. Então a gente está falando dessa cocaína, dessa tristeza que seria a melancolia, a tristeza em si, a tristeza crônica, aquela tristeza que não passa, aquela tristeza permanente, aquele medo, aquele sentimento de que algo está errado na sua vida, que a sua carreira não vai para frente, que a sua vida amorosa não vai para frente, que a sua vida pessoal não vai para frente, que você tem poucos amigos e você não consegue resolver essa bronca sozinho. E finalmente a depressão, que para muita gente eu descobri recentemente, eu não sabia também, mas a depressão é uma doença que não tem cura. Então uma vez que você atinge um quadro deprimido muito intenso, talvez ele nunca mais passe, mas você aprende a lidar com ele. Então, o primeiro ponto, como que eu quero interpretar esse parece cocaína, mas é só tristeza? Para quem não sabe, a cocaína é uma droga que quando você cheira, né, quando você consome, ela te dá um grande pico de alegria, você fica se sentindo a melhor pessoa do mundo, você se sente invencível, e depois vem a ressaca moral, você se sente péssimo e vem depressão. Então acho que até a cocaína aqui representa muito até o quadro, não estou falando de bipolaridade em si, mas essa bipolaridade, não do quadro de transtorno de humor bipolar, mas dessa coisa de ser bipolar de dois polos, de ir até os céus e depois mergulhar no inferno. E o viciado em cocaína, ele depois de viciado, né, depois que ele já é dependente químico, ele já não tem mais alegria na droga, ele tem um pico muito rápido, muito curto, muito baixo, e uma depressão persistente. E muitas vezes a nossa vida é exatamente como a cocaína. Então por isso que ele fala, parece cocaína, mas é só tristeza, é só depressão, é só a dificuldade de viver num mundo moderno tão destruidor. E muitas vezes a gente combate a tristeza com distração. Aí entra a cocaína, parece cocaína, mas é só tristeza. Então acho que aqui tem essa brincadeira a cocaína anima e depois derruba. Mas sem falar de cocaína em si, falando de que a gente muitas vezes combate a tristeza com cocaína, com distrações, mas por cocaína pode ser celular, pode ser Netflix, pode ser sexo em excesso, pode ser videogame em excesso, pode ser exercício físico em excesso. Então a gente combate a tristeza e parece realmente cocaína. E lembrando que a cocaína anima, né? Então você fica cocainado, você tá chapadão, você tá feliz com o seu exercício físico, você tá animado com o seu videogame, você tá quase zerando, você matou o chefão, você tá lendo livros constantemente, livros que te fazem bem, mas que às vezes você só faz isso na vida também, ou você tá consumindo muito açúcar, ou você tá assistindo muito seriado e passa a noite em claro e chega atrasado no trabalho por causa disso. Então assim, picos de dopamina, prazer, pá! E a hora que você deita a porra da cabeça no travesseiro, você sabe que vem a depressão, cai, assim como é na cocaína, né? Então muitas vezes a alegria intensa, porque quem cheira cocaína fica muito animado, é muito doidão, você consegue ficar sem dormir, você consegue ficar sem comer, você consegue fazer uma reunião de forma mais poderosa. Por isso que tanta gente, por exemplo, nas bolsas de valores consomem muita cocaína, empresários usam muita cocaína, né? Pessoas precisam passar a noite em claro e estar num evento e fechar um grande negócio, usam a cocaína justamente para poder aguentar a farra toda. Só que ela é apenas um disfarce, uma sobrevivência. Então muitas vezes a gente usa o vício em dopamina, o vício nos nossos hobbies, nas coisas que nos fazem bem, para disfarçar
uma tristeza. Então parece cocaína, mas é só tristeza. E como é que a gente pode encaixar isso dentro do contexto de relacionamentos amorosos, né? Que é o nosso foco aqui no podcast. Vulnerabilidade. Eu acho muito importante, cara, porque assim, hoje a gente tem uma ideia de uma positividade tóxica em que todo relacionamento tem que ser bom, tem que ser perfeito. Tem que ter sexo todo dia, sexo gostoso, vocês têm que se elogiar o tempo inteiro, e vocês preferem que não tenha briga, que o outro adivinhe o que você está pensando e você adivinha o que o outro está pensando. Enfim, a gente tem uma grande expectativa de que tudo se resolva, tudo seja harmonioso. E eu percebo que muitos casais, hoje até os casais que eu atendo na minha consultoria, eles reclamam muito dessa dificuldade de serem vulneráveis, principalmente as mulheres. Pô, eu gostaria que ele me tratasse melhor, eu gostaria que ele fosse mais atencioso, eu gostaria que meu namorado se comunicasse melhor comigo, meu namorado me causa muitos ciúmes, ou ao contrário também, né? O cara reclama, pô, minha namorada às vezes é muito intensa, ou ela é muito evitativa, ou ela se irrita muito comigo, ou ela invalida meus sentimentos, enfim. E a gente tem medo também de falar do quanto essas coisas nos afetam, mas também a gente tem medo de falar de nós mesmos. Então, assim, às vezes você não tá feliz num dia, mas você vai sair com seu namorado, você vai pra uma balada e você vai esconder os sentimentos dele, porque às vezes você vai desabafar com seu namorado e vai falar, ah, mas para, isso é frescura, isso é drama, isso é TPM. Ou você vai desabafar com sua namorada e ela, ah, mas pra quê? Você é homem, você não pode estar triste, você não pode ser frágil, você não pode demonstrar que você tá inseguro, você tem que ser o provedor, você tem que ser o macho, você tem que ser o alfa, você tem que ser o cara que realmente sabe resolver os problemas. Cara, por exemplo, se um dia eu tô dirigindo um carro, eu não tenho carro, eu adoro andar de bicicleta, mas se eu tô dirigindo um carro e quebra o motor, eu dificilmente vou saber como resolver. Eu vou ligar pro guincho e foda-se, faz o que você tiver que fazer. Eu não sou mecânico, eu não tenho obrigação de ser mecânico, eu não tenho obrigação de saber consertar um carro com um clips, MacGyver. Então assim, acho que é importante a vulnerabilidade. E muitas vezes a gente finge, a gente cria um personagem dentro de relacionamentos que é a nossa cocaína, aquela coisa do alegre, da pessoa que é invulnerável, da pessoa que não sofre com nada, que não chora, que não sente tristeza, que não se ofende, que não sente ciúmes, mas por dentro, né, parece cocaína, ou seja, parece que você tá super excitado, super chapadão, feliz pra caralho. Mas é só tristeza, porque você não consegue abrir realmente. Eu sei que eu tô pegando uma frase super simples, parece cocaína, mas é só tristeza e transforma num livro. Eu acho que esse que é o legal, né? A abertura. Imagina o que eu faço com uma letra inteira da Legião. Tem músicas que eu nunca vou decifrar inteira do jeito que eu gosto. Então, assim, acho que a importância da vulnerabilidade da gente não sermos cocaína dentro de um relacionamento, que é o quê? Apresentar nosso lado sombrio. E por sombrio, não tô dizendo que é mal. Tô dizendo nosso lado sombrio, triste, vulnerável, aonde a gente realmente sofre e mostrar as nossas fragilidades. E por sombra, entenda que não é algo que é ruim, que é apenas algo sem luz. Sombra é um espaço onde a luz não atinge. Então, se eu colocar a mão aqui na frente da luz, né? Vocês podem ver aqui o meu vídeo no podcast. Eu sempre esqueço de falar isso no começo, vocês esquecem, estão só escutando, não sabem que vocês estão vendo a minha imagem aqui também em vídeo, eu gravei. Então a sombra é apenas a ausência de luz. E onde não tem luz, não tem conhecimento. O que a gente não pode ver, a gente não conhece. Por isso que a gente fala do iluminismo, que iluminou as ciências, iluminaram. E graças à ciência a gente tem hoje tecnologia, a gente sabe como é que funciona um cromossomo, a gente sabe como é que a luz do sol chega até a gente sabe como que um animal se alimenta, a gente sabe por que a menstruação vem todo mês. Enfim, graças às ciências, à iluminação, a jogar luz nos assuntos. E muitas vezes tem coisas dentro da gente que são sombras também e merecem luz. E como que a gente pode colocar luz nessas nossas sombras, nessa nossa tristeza, sem que seja de forma fingida, sem que seja de forma chapada, cocaína, droga, né? Sem que seja uma coisa falsa, simplesmente falando o que a gente está sentindo. Tô feliz de estar com você, mas não gosto disso, fiquei chateado com isso, fiquei ofendido com aquilo, não gosto quando você faz isso, me sinto desconfortável quando você age dessa forma. Às vezes eu tenho medo, ou simplesmente coisas suas. Cara, tô com medo de ser demitido, ou tô com medo de não ter dinheiro para pagar a nossa viagem, ou eu tô inseguro com o meu corpo, eu acho que eu tô muito gordo, preciso ir pra academia, mas não tenho vontade de ir pra academia, ou tô muito magro e não consigo engordar, que é o meu caso. Ou simplesmente, cara, eu sinto ciúmes de você e eu sou uma pessoa insegura, porque eu já fui traído no passado, minha família nunca me deu segurança, então eu sou uma pessoa insegura, mas eu quero poder trabalhar isso com você. Então saiba, eu sinto ciúmes de você, eu não gosto quando os caras olham pra você, ou eu não gosto quando as meninas dão em cima de mim e você fica bravo e eu não sei como lidar com aquilo, porque é involuntário, às vezes não é da minha vontade, acontece. Então eu quero trabalhar isso com você. Então eu sou vulnerável, eu tenho fragilidades, eu tenho defeitos, eu tenho sombras. Eu quero que você conheça a minha sombra, porque se a gente puder olhar juntos para a minha sombra e para a sua também, a gente vai conhecer melhor um ao outro. Eu acho tão bonito quando a gente... Eu acho a própria essência
de um relacionamento saudável é quando a gente pode ser nós mesmos e falar do que está nos incomodando. Porque eu vejo muitos casais, eu atendo muitos casais em que um não conhece a sombra do outro. Casais estão juntos há 5, 10 anos e falam assim, eu não sei nada sobre ele, eu não sei o que ela quer, a gente não conversa sobre isso. O que vocês fazem? Já assiste Netflix, vai pro trabalho, dorme, juntos, transa, vai no cinema, volta, janta, faz comida, vê os amigos, volta, bebe, e é isso. Ou seja, é uma vida de diversão, uma vida de cocaína, uma vida de distrações, mas por trás existe uma tristeza porque você não consegue se abrir. Eu acho que é muito importante. Nossa, viajei pra caralho hoje, meu Deus. Que episódio pirata, esse episódio tá bem chapado. E eu não cheirei cocaína pra gravar. Mas, então, é isso que eu tenho a dizer a vocês, né? O quanto é importante que nós identifiquemos. Cara, parece cocaína, parece que eu tô super bem, parece que eu sou a melhor pessoa do mundo, que eu sou a pessoa mais bem resolvida do mundo, mas no fundo é só tristeza, né? Tem algo dentro de mim que tá incompleto, que tá vulnerável, e eu quero que você, minha amante, meu amante, saiba disso, parceiro, parceira, e me ajude a lidar melhor comigo mesmo, porque eu também vou ajudar você a lidar melhor com você mesmo. Quanto mais vulneráveis nós somos, mais fortes nos tornamos. Vulnerabilidade é sinônimo de força e não de fraqueza. Tá? Sejam vulneráveis. Só quem conhece a própria sombra e encara seus próprios problemas, defeitos e escuridões realmente consegue alcançar a luz. E se o problema não existe, não tem como resolver. Então é melhor ver os problemas que simplesmente fugir deles. Então menos cocaína, e sejam mais tristes ao invés de criarem personagens. E na nossa tristeza, muitas vezes um casal, quando se revela triste um ao outro, a tristeza ela constrói uma alegria em conjunto. E aí um relacionamento cria realmente uma intimidade emocional. E muita gente acha que intimidade emocional vem com sexo. Não, vem com diálogo. Apesar que o sexo ajuda bastante também. Transem bastante. Beijo, falei muito hoje, pirei o cabeção, mas acho que fez algum sentido, né? Fala aqui nos comentários se realmente fez. Beijo, fui! Nossa, fui longe, galera.